Fala Divina, fala Divino! Estamos aqui para esse nosso encontro com o tema coragem, para confiar. Eu sou a Suelen Canin, talvez você tenha me conhecido como Lores, mas o meu nome é Suelen Regina Canin Verzini, e mesmo com uma semana cheia de afazeres, com um agendamento de sessões individuais em dobro, com a viagem marcada para o Vale do Silício, que vai ser agora, logo depois do feriado, a gente só volta na semana que vem, com várias coisas para fazer. Tudo começou por conta de uma sequência de stories que eu fiz, mas que de maneira alguma eu imaginei que o resultado fosse tão impactante, tão pesado como foi. Eu simplesmente ia começar a falar da história de traição que eu passei, que me fez pesar nos 5 corpos, que me fez desconfiar no ser humano durante décadas da minha vida, que me trouxe outros grandes prejuízos e que tirou o meu nome de mim. E quando eu comecei a fazer essa sequência nos stories, muitas e muitos de vocês começaram a se identificar. Eu preciso dizer aqui que eu, de verdade, em verdade, eu te digo, eu não imaginava que tantas pessoas tivessem histórias tão tristes de traição. Você que me conhece, muito provavelmente me conhece porque você já ouviu falar que a Lores, que na verdade é a Suelen Canin, já estou pegando posse do meu nome de volta, ela te ajudaria a emagrecer, te ajudaria a ter uma vida mais leve, te ajudaria a entender como é que você faz para comer aquilo que você gosta sem engordar, não é mesmo? Para você que está assistindo no ao vivo ou na gravação, comenta aqui. Só que eu tenho um centro de trabalho que é muito mais alto do que a minha própria vontade, do que o meu próprio querer. E esse centro de trabalho é a fonte, é o criador, é aquele que me enviou aqui. E eu costumo muito mais do que fazer as pessoas emagrecerem, é fazer a vontade desse meu criador. É fazer a vontade dessa fonte que me mandou para cá com um propósito, de trazer propósito para a vida das pessoas e para equilibrar a vida das pessoas nos 5 corpos. Para realmente emagrecer. E emagrecer significa deixar mais leve. Escreve isso para você nunca mais esquecer. Emagrecer significa deixar qualquer coisa mais leve. Então, o emagrecimento vai muito mais do que uma calça jeans que não estava cabendo e que agora está cabendo. O emagrecimento fala de você ter uma mente mais leve, de você ter emoções mais leves, de você ter comportamentos mais leves, de você ter manifestações na sua vida mais leves. Então, de acordo com esse meu centro de trabalho, com essa minha central, esse meu Wi-Fi que hoje eu tenho com o Criador, eu percebo sinais e eu obedeço a esses sinais. Então, de verdade, eu só queria compartilhar a profunda tristeza que eu estava passando e com a questão dessa traição que aconteceu há muitos anos atrás, mas que reverberou por conta de uma situação recente. E eu só queria ter o meu lugar de humanidade. Porque hoje em dia, principalmente, tem tanta gente grande nas mídias sociais que não se permite ser humano, não é mesmo? Tem tanta gente que a gente segue no Instagram, no Facebook, no YouTube, que tem milhares ou milhões ou zilhões de seguidores e que parecem semideuses. No meu caso, no meu centro de trabalho, nesse Wi-Fi que eu tenho com o Criador, nada pode superar a verdade. Então, o que aconteceu foi que eu decidi compartilhar com cada um de vocês aquilo que realmente, verdadeiramente estava doendo dentro de mim. Uma das inúmeras traições que eu passei. Só que quando eu comecei a receber, que eu não tinha nem condições de responder a quantidade de pessoas que também tinham histórias de traição, aí não foi um sinal, foi uma evidência. Então, existe uma grande diferença de sinais e evidências. Sinais é, por exemplo, uma intuição. Eu estou achando que pode ser que as pessoas querem falar sobre traição.
eu acho que de repente pode dar certo. Evidência é quando a gente tem centenas de mensagens falando, olha, deixa eu te falar uma coisa, esse pouquinho que você falou da sua história de traição me fez me lembrar de uma sócia que eu tinha, que não era qualquer sócia, que era minha irmã, e que no final da sociedade, ela me fez assinar contratos que eu não sabia verdadeiramente para o que era, e ela levou tudo de mim. Traições no sentido de que, olha, eu fui traído pelo meu pai, eu fui comprar posses para mim, e ele tirou essa posse de mim, o meu pai me traiu. Pessoas que vieram no direct falando assim, Lores, eu preciso desabafar. Quando eu fui traída pelo meu marido, que já me traía virtualmente há 2 anos, mas quando finalmente ele me traiu além das telas, eu engordei 25 quilos. Pessoas dizendo, depois de um processo de traição que eu passei, sempre com pessoas muito próximas, com uma amiga, com um amigo, com um namorado, eu engordei 10 quilos. Então, eu não tinha mais sinais de que eu deveria vir aqui falar com vocês, independente da minha correria. Eu tinha evidências. E eu segui essas evidências, e esse é o motivo de eu estar aqui hoje, junto com você, nesse encontro, coragem para confiar. Porque depois de um processo de traição, ou seja, depois de alguém que você confia muito, alguém que você ama, alguém muito próximo de você, muito próxima de você, ter um tipo de atitude onde ela pensa mais nela do que em você, onde ela pensa mais nos ganhos dela, no egoísmo dela, do que em você, realmente, para qualquer ser humano, pode ter 10 seguidores, 50 seguidores, 1 milhão ou 10 milhões de seguidores. Para qualquer ser humano que é gente, é uma dor que ativa bloqueios, que ativa barreiras e que ativa feridas psicológicas, emocionais, feridas físicas e feridas comportamentais. Uma traição pode modificar até o caráter de uma pessoa, porque dependendo de ela conseguir ou não atravessar essa traição, seja ela de qualquer forma que for e do jeito que for, ela pode se tornar uma pessoa que não queira mais viver em sociedade. E ali foi perdida uma pessoa, ali foi perdido um propósito, ali foi perdido uma grande curadora, uma grande profeta, um grande professor, um grande médico, porque essa pessoa passa a se isolar. Então, eu vou contar um pouco de uma das situações que eu passei de traição, e é claro que eu tenho várias outras para contar para você, mas eu vou te contar da que foi reativada na semana passada, por conta de um outro processo que aconteceu atualmente. Então, o que aconteceu recentemente me fez abrir uma porta que eu achei que já estava resolvida, e hoje eu tenho a humanidade, mesmo sendo sua líder aqui, de assumir o meu posto de ser humano e dizer para você que eu abri aqui uma porta, uma ferida que estava bem escondidinha, que foi dolorido olhar para isso. Foi dolorido perceber as pessoas, não só a pessoa, mas as pessoas que me traíram lá na minha infância, que eu não tinha reconhecido isso porque foi muito trágico, foi muito forte, entende? Mas, como finalmente essa história que foi reexposta, que foi trazida à tona, me trouxe cura e me trouxe de volta a coisa mais importante, que é o meu nome. Eu quero saber, de 0 a 10, o quanto você está disposta, o quanto você está disposto a ouvir a minha história e já conectar com a sua história. Então, a gente precisa fazer um trato de que você não vai ser só uma ouvinte, um ouvinte aqui. Você vai começar, a partir de agora, um processo de abertura, inclusive faz assim, ó, eu me abro. Abre assim, ó, eu me abro, eu me abro. Descruza suas pernas se você está com a perna cruzada. E a cada palavra que eu disser sobre a minha história, que não é fácil dizer para vocês, porque não é porque eu tenha atravessado, que é uma coisa bem facinho de falar, porque eu vou ter que expor pessoas da minha família, mas ela faz parte da minha história. Então, a todo momento, a cada palavra que eu te disser, você já vai associando
com alguma ou algumas traições que você passou. E você vai perceber o quanto isso pode ou não ter bloqueado alguma área da sua vida. Ter te feito, assim como João e Maria, deixar migalhas de você no meio do caminho. E ao final desse nosso encontro aqui, o que eu te garanto é que eu tenho um caminho para que você pegue migalha por migalha, para que você não deixe passarinho ou animal nenhum roubar as migalhas da sua alma que você teve que deixar no meio do caminho por conta dos traumas que você viveu. Eu preciso saber, em primeiro lugar, antes de nós orarmos aqui, porque sim, vamos orar. Eu quero saber de 0 a 10 o quanto você confia em mim aqui, mesmo com todas aquelas histórias de traição que vocês me comentaram lá no direct, mesmo com coisas terríveis que talvez você já esteja carregando há 10, 20, 30 ou 40 anos de pessoas muito próximas a você. Eu preciso saber aqui se eu posso ter um voto de confiança com você, porque acredito eu que eu nunca tenha te traído. E a coisa mais terrível que uma pessoa que é traída faz é sempre projetar em qualquer outro ser humano que ela pode ser traída de novo. Então, eu preciso te dizer, com todo amor, com toda a humanidade, que se você não confiar em mim 100% nessa nossa conversa aqui, é melhor que você nem fique. E em segundo lugar, com mais amor ainda, com mais respeito a você, eu não tenho nada a ver com a pessoa que te traiu. Eu não tenho nada a ver com os processos de traição que você passou. Mas eu também, assim como você, sou uma pessoa que fui traída inúmeras vezes. Mas eu decidi pegar a minha cama, levantar e andar para falar aqui com você que se comigo, por mais que tenha sido terrível, eu tive uma chave para poder processar tudo isso e atravessar, você também pode. Você também consegue, ok? E adiante disso, com vocês dizendo para mim que confiam em mim, quantos por cento vocês confiam em mim, gente? Preciso saber disso. Coloca aí. Quantos por cento? Vou até beber uma água aqui. Quantos por cento vocês confiam que eu realmente deixei de fazer tudo que eu precisava fazer para estar aqui por um propósito maior? É isso, é isso. Então, diante disso, descruza sua perna, descruza seus braços, põe a mão na cintura, feche seus olhos, dê um leve sorriso no rosto e, Pai, nós já te agradecemos porque ficamos tão felizes com as pequenas coisas do nosso dia a dia que mal podemos esperar para experimentar as grandes coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Que no dia de hoje nós tenhamos a confirmação de dados, de notícias, de pedidos, de petições, de orações que nós temos feito nos últimos tempos. Que os teus anjos possam estar acampados ao nosso redor, nos blindando, nos protegendo e que a sua verdade, somente a sua verdade, seja plena em nossos pensamentos. Que os nossos 5 corpos sejam invadidos por ti, Pai, e que nós possamos receber porção e unção dobrada de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Sobre a história de traição que eu vou contar para você, que foi reaberta essa porta por conta de uma traição recente, muito recente que eu passei, o ano era 1995. Eu não faço ideia se você já era vivo nessa época, quantos anos você tinha, inclusive faz as contas aí, quantos anos você tinha em 1995. Eu nasci em 1985, então em 1995 eu tinha 10 para 11 anos, porque era no final de 1995. Talvez você nem era nascida em 1995, talvez você já era mãe em 1995. Eu não sei, você sabe. Você sabe, inclusive, coisas que aconteceram com você nessa data, em 1995, mas para o final do ano, uma das coisas mais terríveis que aconteceu na minha vida é o que eu vou te contar agora. Então, o ano era 1995. A cidade era a cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Que, inclusive, se hoje aqui em São Paulo já está com calor de mais de 30 graus, pelo menos o que eu passei lá fora, quando eu estava resolvendo tudo que eu precisava resolver, Araçatuba deve estar pelo menos uns 10 graus a mais do que aqui em São Paulo. Então, imagina aí
um ambiente em 1995, as músicas que tocavam em 1995, os chocolates que você comia em 1995, a vida, o carro, a Paraty, o Gol Quadrado, as coisas que aconteciam em 1995 e lá em Araçatuba, numa terra quente, mas que me fez tremer profundamente diante do que aconteceu. A minha mãe voltou do Japão justamente nesse ano e ela voltou dizendo que ela precisava ficar um tempo aqui no Brasil para depois voltar de novo para o Japão. Ela já tinha ido quando eu tinha 7 anos, depois com 8 anos, depois com 9 anos, e aí com 10 anos ela voltou. Ela ia, trabalhava um ano, voltava no final do ano, fazia minha festa de aniversário e muito provavelmente por conta dessa crença, é por isso que eu amo fazer festa de aniversário. E Deus foi tão bom comigo que ele me trouxe um homem que faz aniversário um dia depois do meu aniversário. Então eu faço dia 30 de janeiro, ele faz dia 31 de janeiro, então a gente comemora muito. Porque eu me lembro que nas comemorações de aniversário de 7, 8, 9 e 10 anos, era quando a minha mãe voltava do outro lado do mundo, do Japão, e aí ela comemorava o meu aniversário comigo. Fazia aquela festa com balões, com bexigão, com brigadeiro, beijinho, com aquela bala de, sabe, aquela bala de goma, aqueles bolos, meu marido tá falando aqui, bala de coco, com aqueles bolos gigantes que eram molhados no guaraná. Eu tenho certeza que muitas de vocês se lembram do que eu estou falando. Mas dessa vez a minha mãe voltou porque ela falou que ela precisava resolver umas coisas e ela me mandou para uma cidade próxima de Araçatuba. Ela me mandou para Assis. E lá eu fiquei na casa da Carla, que era uma vizinha nossa, que depois, quando ela se casou, ela saiu de Araçatuba, foi morar em Assis. E minha mãe me mandou para Assis porque ela não queria que eu soubesse do diagnóstico que ela já tinha desde o Japão e que ela confirmou aqui no Brasil. Minha mãe estava com câncer de mama na mama esquerda e também com nódulos nas linfas debaixo do braço, então ela teve que fazer esvaziamento axilar e ela só não queria que eu, com aquela idade, participasse daquele diagnóstico. Então eu me lembro como se fosse hoje, eu indo de ônibus com a irmã dessa minha vizinha, com a Daniela, e a gente foi uma viagem muito gostosa. Eu me lembro que a gente lavou a cozinha da casa da Carla e eu tomei um choque na geladeira. Eu me lembro, assim, detalhadamente de como foi essa viagem para Assis. Mas eu também me lembro como foi quando eu voltei. Quando eu voltei, a minha mãe estava sentada num banco de cimento, que tinha um bancão de cimento. Não sei se na sua casa tinha aqueles alpendres, não sei se você lembra de casas do interior que tem aquele alpendre, que tem aqueles bancos de cimento. Então, minha mãe estava me esperando num banco de cimento, e aí, como já estava tudo confirmado, com cirurgia marcada, estava ela, minha mãe, minha irmã e o meu padrasto, né, meu ex-padrasto, que era japonês, é por isso que minha mãe foi para o Japão, porque ela se casou com um japonês de novo. E aí ela me contou, né, que realmente tinha descoberto que tinha um câncer. Eu não sabia direito o que era câncer naquela época, mas era algo que eu sabia que era complicado, mas não tinha a noção. E aí, então, a minha mãe foi fazer a cirurgia. E ela precisou retirar completamente a mama esquerda. Então, no momento em que finalmente eu ia ter a minha mãe de volta, foi o momento que eu, com 10 anos de idade, precisei amadurecer a força para poder ajudar a cuidar da minha mãe. E então, no momento em que ela foi fazer essa cirurgia na Santa Casa, eu me lembro que eu dormia ainda no mesmo quarto que a minha irmã, ela tinha uma cama de solteiro e eu tinha outra, e eu me lembro de algumas vezes até a minha irmã me deixar ali no quarto, porque estava todo mundo indo lá visitá-la no hospital. E aí, logo em seguida, a minha mãe veio para casa. E quando a minha mãe veio para casa, todo aquele ânimo, todo aquele vigor, toda aquela energia da Mulher Maravilha que a minha mãe era, eu percebi que tinha cessado. Eu vi uma mulher agora que andava corcunda, eu vi uma mulher que tinha olheiras profundas, eu vi uma mulher que estava emagrecendo mais a cada dia, só que uma mulher que toda vez que olhava para mim, dava um jeito de sorrir. E aí teve um dia que ela abriu
a camisola dela, depois de alguns dias que ela estava em casa, e ela teve coragem para mostrar para mim como era, o que tinha sido feito. E olhando para mim e mostrando tudo aquilo, eu lembro como se fosse hoje o olhar dela de vontade de chorar, mas de ter que ser mais forte para a filha. E ela falava assim: tá vendo que interessante que ficou, filha? Agora desse jeito assim, depois a mãe vai pegar a gordura da barriga, vai colocar aqui no peito e depois vai fazer uma tatuagem. E aí o meu peito vai voltar de novo. Ela tentando contar histórias, mesmo abaladíssima por dentro, por conta daquela doença. E tinha uma coisa que estava fazendo com que os olhos dela ficassem mais tristes, além do câncer. Então, em 1995, mais para o final do ano, não sei precisamente se foi em novembro, dezembro, eu sei que depois dessa traição que eu vou te contar, a gente ainda teve uma festa de Natal e de Ano Novo que foi diferente das outras, mas teve um dia que a melhor amiga da minha mãe, eu não sei se você ainda tem a sua mãe viva, se você se lembra das melhores amigas da sua mãe, se você tem uma melhor amiga. Eu tô muito emocionada, inclusive, porque nessa semana, e se eu chorar tá tudo certo, porque eu sou humana, posso ou não? Eu vou encontrar a minha melhor amiga lá no Vale do Silício. Então eu vou fazer uma palestra, vou no berço da tecnologia mundial e eu vou encontrar a minha melhor amiga, a Juliana, que mesmo com toda a distância, já de pelo menos uns 15 ou 16 anos que ela mora lá nos Estados Unidos, ela continua sendo a minha melhor amiga. E eu sei que a Juliana nunca vai me trair. Isso eu tenho certeza. Então, eu não sei se a Ju está aqui agora, porque ela falou que ela ia tentar assistir, mas depois você vai assistir na gravação, você já sabe. Mas eu te amo profundamente, minha querida amiga, que nunca desistiu de mim, que sempre esteve comigo por propósito e não por oportunismo e nem por conveniência. E feliz ainda mais que você, assim como eu, depois de tantos traumas, de tantas traições que você viveu, no meio do caminho encontrou verdadeiramente Jesus e vive no propósito. Gente, eu vou no domingo que vem, dia 19, para um culto americano, numa igreja americana, que a minha amiga foi convertida lá. Então, é uma semana muito forte. E eu também tenho coisas muito boas para compartilhar com você aqui. Então, voltando, teve uma noite que eu estava voltando da casa da minha avó, Leontina, que mora no outro quintal. Então, tem muita casa no interior. Eu não sei se você já viu alguma casa assim, que a família compra 2 terrenos, aí constrói uma casa no terreno, constrói outra casa no terreno e coloca um portãozinho no meio. Já viu assim? Ou então que uma casa dá acesso para outra? Então, eu estava lá na casa da minha avó, eu ficava muito tempo lá na casa da minha avó, ficava o dia inteiro lá na casa da minha avó, estudava de manhã. Quando era tarde, eu fazia as coisas que tinha para fazer em casa, depois eu ia ficar com a minha avó, comendo pão com café à tarde. Quem assistiu esses tempos atrás a minha live falando sobre o leite com café e pão. E aí, quando foi por volta de umas 7 horas da noite, eu abro o portãozinho, vou para a casa da minha mãe, para minha casa, e quando eu chego lá na sala de casa, tá a tia Marli, a melhor amiga da minha mãe. E tá também a minha tia Natalina, que já veio a falecer, mas que foi a grande pessoa que sempre disse para mim: tudo que você quiser fazer, você é capaz. Eu tenho, inclusive, a dedicatória. Eu tenho uma dedicatória que eu fiz para ela num dos meus livros, num dos meus e-books, onde justamente eu agradeço pela minha tia Natalina ter sido a pessoa que disse que nada na minha vida era impossível. Se hoje eu tô aqui, foram por palavras positivas que ela falou na minha vida, sabe? Então tava lá a minha mãe, tava a tia Marli e tava a minha tia Natalina. E as 3 estavam chorando muito, mas muito mesmo. Só que a minha tia Natalina parou de chorar, ficou brava e falou assim: mas a gente precisa resolver essa história. Então eu fingi que fui pro meu quarto, mas eu fiquei no corredor
E eu comecei a ouvir a história. A minha prima, sobrinha da minha mãe, que foi instrumentadora cirúrgica da cirurgia de retirada do câncer de mama com a minha mãe, estava tendo um caso com o meu padrasto. Nas idas e vindas, de ela ir fazer curativo lá na Santa Casa da minha mãe, até a minha mãe receber alta, eles iam... você sabe, né, do que eu tô falando. Eles saíam juntos. E eu ouvi da pior forma possível. E eu ainda me senti muito culpada. Eu queria não ter ouvido aquilo, porque eu me escondi atrás de um corredor, vendo a minha mãe, ainda com um dreno, no pós-operatório. Eu vi minha mãe usando camisola pelo menos um ano da minha vida, porque não tinha como ela usar outra roupa. Era camisola, aquelas meias de compressão para não dar trombose, o cabelo todo meio desarrumado, acostumada com aquela mulher que só usava batom vermelho, calça, cintura alta, cintura bem fininha, ou botina, e ela andando de moto com uma blusa também vermelha. E naquela noite, eu ouvi que a minha prima, mãe de duas priminhas que iam brincar de Barbie, que iam brincar de escolinha, que iam brincar de boneca comigo, aquela mulher, que eu via como inspiração, aquela mulher bonita, sangue do meu sangue, sangue do sangue da minha mãe, estava aproveitando o momento mais frágil da minha mãe, que ela poderia, inclusive, não suportar. E ela só pensava nela. Ela só pensava no alvo que ela tinha, que era ter tudo que minha mãe tinha, que era ser tudo que minha mãe era, que era ter o homem que minha mãe tinha, mesmo ela já tendo um marido, mesmo ela já tendo duas filhas. E então a minha tia Natalina começou a armar o plano. Ela falou: nós vamos chamar ela aqui e ela vai ter que confessar. E só para você ter uma ideia, minha mãe ficou sabendo dessa traição porque o filho da tia Marli, o Marquinhos, que inclusive morou muito tempo em Portugal, então eu já comecei a lembrar do Marquinhos, eu já comecei a lembrar de toda essa situação no dia que eu e o Bruno estávamos comemorando o nosso aniversário de casamento e a gente estava em Portugal. Eu falei: amor, o Marquinhos, um grande amigo nosso, né, filho da melhor amiga da minha mãe, ele já morou aqui em Portugal. E eu comecei a ter nuances dessa história. E logo na volta de Portugal, uma traição feroz aconteceu na minha vida e aí essa história veio. E se essa história veio, preste muito bem atenção. É porque ela não estava curada 100% e é porque através dela eu ia receber bênçãos que eu ia transbordar na sua vida. Porque eu tenho certeza que é assim que acontece. Então, o meu ex-padrasto, que era 13 anos mais novo do que minha mãe, ele, coincidentemente, era um dos melhores amigos do Marquinho. E ele não aguentou, logo no meio dessa situação, onde ele estava tendo um caso com a minha prima, onde ele estava como homem fragilizado, mas que não se posicionou como um homem verdadeiro. Ele chegou e contou para o Marcos: olha, eu não consigo esconder, eu saí com a fulana, que é sobrinha da Marta, e tô te contando isso. E aí o Marquinhos falou para ele: agora você se lascou, porque você foi fazer a coisa que você não deveria fazer com uma das pessoas que eu mais respeito e com uma das pessoas que minha mãe mais ama, que é a tia Marta. Então, não tem como eu não contar. Eu vou contar para minha mãe. Agora, o que ela vai fazer com essa história, eu não sei. Então, quando ele falou para a mãe dele, imediatamente, a minha mãe, a minha tia, como melhor amiga da minha mãe, mesmo sabendo que minha mãe estava naquela situação, tinha acabado de fazer uma cirurgia, e eu também, antes de ir para Portugal, tinha acabado de fazer uma cirurgia. Mas não interessa a condição física que nós estamos, a verdade é sempre o melhor caminho. A verdade é sempre a melhor solução, para que verdadeiramente o joio seja separado do trigo. Então eu prefiro que logo as pessoas me falem a verdade sobre o que elas querem ou sobre o que elas não querem, mas que elas não estejam comigo por interesse
ou por oportunismo, porque eu já vi isso acontecendo nesse episódio que eu tô te contando, e eu já tô de saco bem cheio disso. E eu não quero essas pessoas perto de mim. Mesmo que por conta disso, muitas vezes eu tenha que ficar sozinha. Eu prefiro ficar sozinha do que com gente que não tá pelo propósito. E aí, então, a minha tia falou, nós vamos combinar ainda essa semana, nós vamos pegar o meu gravador. Eu não sei se eu já te falei que a minha primeira profissão foi como palhaça. A minha tia, com 6, 7 anos, logo que minha mãe foi para o Japão, era até um jeito de eu não ficar sozinha em casa. Ela me levava para fazer showzinho, ela me pintava de palhaço. No Dia das Crianças, eu fiz uma postagem que eu estava vestida de palhaço. Então, ela tinha um gravador, ela tinha um rádio grande que ela levava. Naquela época, não tinha JBL igual isso aqui. Não tinha essas caixonas e tal. Até em casa de granfino, ela levava lá, colocava as fitas do Balão Mágico, colocava as fitas da Xuxa, colocava as fitas do Atim Espirro, e a gente ensaiava a semana inteira para fazer showzinho no final de semana. Então, ela sabia muito bem como usar um rádio, como gravar um rádio, como gravar alguma coisa num rádio. Então, assim foi feito. Elas combinaram um dia, a minha irmã também ficou sabendo dessa situação. Nesse dia, ela estava trabalhando, ela trabalhava numa loja de shopping, no primeiro shoppingzinho de Araçatuba, e depois ela ficou sabendo. E no dia, ou melhor, na noite, em que a minha prima ia chegar e que elas iam fazer esse processo de confissão dessa traição, para que minha mãe realmente pudesse tomar uma atitude de, inclusive, se livrar, né, desse traidor, dessa pessoa que não teve escrúpulo nenhum no momento mais frágil da vida dela, não pensou como ser humano, só estava pensando em si mesmo, não pensou, sabe, no golpe de saúde que ela estava tendo, só estava pensando em si mesma. Então, ela precisava coletar mais provas, ela precisava de mais coisas para realmente tomar a decisão e não deixar mais ser abusada. Até para ela conseguir sobreviver e dar conta de criar a gente, porque ela tinha uma filha de 10 e outra filha de 20. E então, esse dia chegou e como era noite, e a minha mãe não gostava muito que eu ficava à noite na casa da minha avó, às vezes até minha avó ia para a igreja, então não tinha ninguém lá. E a minha tia, essa minha tia Natalina, que morava com a minha avó, ela também estava lá em casa. Então, eu com 10 para 11 anos de idade, eu vivenciei essa cena. Eu vivenciei esse interrogatório, eu vivenciei essa exposição de traição. Eu me lembro que na época minha mãe tinha umas almofadas de couro, era couro mesmo, sabe? Eram uns couros recortados com tesoura T. Então, era um couro marrom com umas flores bordadas, recortadas com tesoura T. Aquele sofá que era antigo, que era sofá de listra, sabe? Aquele sofá que era tipo de gorgurão, de tecido mais velho. Eu não sei se na sua casa você teve esse tipo de sofá. Então, foi colocado o gravador do meu lado. Era um gravador Sony, esse que a minha tia tinha. E as almofadas foram colocadas em cima, eu fiquei sentada no chão, logo depois do chão tinham 2 sofás de solteiro, né, 2 sofás únicos e depois o outro sofá. E como eu te disse, no final do ano, Araçatuba é uma terra muito quente, mas eu me lembro a tremedeira que eu fiquei por saber que ia acontecer tudo isso e que eu tinha que ficar quietinha, porque a minha mãe estava sendo traída e a justiça precisava ser feita. Então, a minha tia Marli chegou, a minha tia Natalina já estava lá, a minha irmã já sentada, mas ela levantava, ficava inquieta, ia para um lado, ia para o outro, porque ela não estava se aguentando, que a própria prima dela tinha feito isso com a mãe, ela já queria, sabe, voar em cima, como qualquer pessoa que passa por uma traição, carnalmente, humanamente, tem vontade de fazer, até que ela abre o portão, porque o portão naquela época era daqueles portãozinhos, sabe, de grade, que o jeito de trancar o portão era com corrente cadeado. Então ela abre, entra, e ali começa o interrogatório, falando: fulana, o que você tem para falar? O que você tem para falar, fulana? Eu quero te ouvir.
Isso quem estava falando era uma mulher que tinha acabado de passar por um câncer de mama, que estava com um dreno ainda, olhando para ela e falando: o que você tem para falar? E ela olhava para uma, olhava para outra, fingia que não era com ela. E aí a grande amiga da minha mãe e essa minha tia começaram: fala logo o que você tem para falar, porque a gente já sabe. Fala logo o que você tem para falar. E a minha mãe, com pouca voz, com aquela, sabe, fragilidade toda que ela tava, segurando para não chorar na minha frente, segurando para não chorar, para não ficar pior naquela situação. E aí ela começou a confessar, ela começou a falar. E inicialmente ela falou: não, foi só uma vez. E aí, mentira. Foi assim, 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 assim e tal. E eu com 10 anos de idade, me tremendo. Eu tinha um frio dentro de mim, que nem o maior frio que eu já passei em toda a minha vida, que foi em Israel, quando a gente foi no ano retrasado, que foi numa época bem fria, que Israel, quando é época de frio, é um frio úmido, que doía assim até a alma. Aquele dia, com 10 anos de idade, eu sentia mais frio do que nessa época que eu fui para Israel. E eu me tremia, eu me segurava, e eu não tinha, hoje que eu sou especialista em neurociência, hoje que eu sou psicanalista, eu não tinha sinapses neurais maduras para suportar aquela situação, mas a minha mãe não tinha com quem me deixar. Então, o que eu já digo para você é que muitas vezes a gente cobra muito os nossos pais pela forma como eles nos expuseram, pela forma como eles fizeram com a gente, mas eles não tinham outra saída, eles não tinham outra opção. Só que, ainda assim, para a criança doeu, para a criança foi traumatizante. E de trauma em trauma, você foi deixando migalhas da sua alma no meio do caminho. Por isso que hoje é tão difícil emagrecer. Por isso que hoje é tão difícil prosperar. Por isso que hoje você, até sem querer, fica dando jeitinho para prosperar, só que você não está no centro do seu propósito. Porque aconteceram coisas na sua infância onde migalhas da sua alma foram deixadas lá atrás. E hoje você é uma pessoa incompleta, você é uma mulher incompleta, um homem incompleto. E você fica querendo se completar nas coisas do dia a dia e não consegue. E isso também é um dos motivos que você está aqui hoje. E se está fazendo muito sentido, se isso está conversando com você até agora, você, por favor, me deixa sabendo. Porque eu não deixei de fazer a Master Lotus hoje, que era o dia oficial de formar os meus mentores e terapeutas para estar aqui com você, se isso não estiver falando com você. Porque eu nem cheguei ao ápice da situação. Mas eu estou certa de que isso está falando com muitas pessoas. Então, migalhas foram deixadas. É por isso que muitas vezes você olha para mim e fala assim: Suelen, mas eu não me lembro muita coisa da minha infância. Eu não tenho nada do que falar da minha infância. Claro, as migalhas que foram deixadas, os pedaços de pão da sua alma que foram deixados naqueles episódios foram tão grandes, não tinha como você carregar aquilo. Então, você deixou lá no seu inconsciente, mas está lá. E enquanto você não reativa isso, enquanto você não sente isso, enquanto você não acessa isso com direcionamento, a sua vida continua sendo incompleta. Você continua não prosperando nas áreas que você deseja prosperar na sua vida. Você vai vivendo de migalhas e migalhas, e mesmo sendo uma mulher inteligente, um homem inteligente, você não consegue finalizar aquilo que você começa. Você não consegue viver o seu propósito de fato. Você não consegue ter uma vida íntegra, por mais que você queira ser íntegro. Tem coisas no seu passado que ficaram para trás, que se você não resolver, isso prejudica o teu caráter. E eu estou falando isso com todos vocês, sem exceção. Então, no momento em que ela confessava que não foi só uma vez, que não foi duas, que não foi três, eu já estava tremendo tanto que eu lembro que eu parei de tremer. Isso acontece, por exemplo, quando pessoas, sejam crianças ou adultos, passam por situação extremamente traumática. Dentro da psicologia, da psicanálise, é chamado de estresse pós-traumático. A pessoa trava. Eu lembro que eu mal conseguia respirar, eu só estava ali. A conversa começou a ficar bem lá longe, as vozes das pessoas começaram a ficar ocas lá no fundo,
Só que teve uma coisa que essa minha prima falou que mudou toda a jogada. Ela estava contando que foram algumas vezes, mesmo ela sendo casada, mesmo ela tendo 2 filhas, mais ou menos da minha idade, um pouco mais novas do que eu, ela olha para minha mãe. E a minha mãe estava sentada aqui, então ela estava olhando para minha mãe e eu estava olhando para ela. E ela fala assim: mas também, tia, com 13 anos de diferença, com toda essa diferença, uma hora isso ia acontecer, né? E ela deu risada. Aquela risada de canto de boca, na cara da minha mãe. Eu, com 10 anos de idade, não tinha 1,80 m, não, mas pelo menos 1,70 m eu já tinha. Ou seja, com 11 anos de idade, eu já era, talvez até mais alta do que essa minha prima. E sem pensar, pelo meu cérebro reptiliano, que isso eu explico, inclusive nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, que é uma parte instintiva do cérebro. Eu me levantei daquelas almofadas, ou seja, eu estava no lugar mais baixo, eu me levantei daquelas almofadas e eu já tinha me visto degolando essa pessoa que riu da cara da mulher que me colocou no mundo. Só que no momento que eu fui para cima, a minha mãe, com um dreno embaixo do peito, toda fragilizada, pelo menos uns 8 quilos mais magra do que ela era, sem cor, pegou forte no meu braço direito e falou: Suelen, não faz isso. Você não pode fazer nada. Ela falou: Suelen, não faz isso. Você não pode fazer nada. Ela falou o meu nome. Falou para eu não fazer absolutamente nada. E o que ela quis me dizer, a instrução que ela quis me dar, do jeito que ela podia, era: filha, essa briga não é sua. E não faça isso, não vá lá, não bata nela, porque senão a gente vai perder a razão. Só que com 38 anos de idade, na semana passada, eu revisitei essa situação por conta de uma traição recente que eu passei. E sabe o que foi que a minha criança de 10 anos entendeu desse: Suelen, não faz nada. Você não pode fazer nada. Não faça isso, você não pode fazer nada. Eu entendi que a Suelen, a pessoa da Suelen, era impotente e que nada que ela fizesse poderia resolver aquela situação. Daquele dia em diante, quando a situação continuou, quando aquela fita foi apresentada para o marido dessa minha prima, quando todos souberam da verdade, quando ela perdeu o direito de ter as filhas dela, quando essas filhas foram criadas pelo pai, quando todas as pessoas da família repudiaram claramente essa situação, porque era absurda, quando ela sumiu. E, inclusive, muito difícil ter notícia dela. A Suelen começou a engordar. A Suelen começou a ficar pesada. A Suelen, que era a aluna mais brilhante da escola, professora Maria Aparecida Baltazar Poço, que tirava A e alguns Bs, começou a ir ladeira abaixo. Não querendo mais fazer educação física, porque se eu não posso correr, se eu não posso fazer nada, se eu tenho que parar, se eu fui travada ali, eu comecei a fazer trabalho de cartolina para valer nota C, bimestralmente. E eu não queria mais fazer educação física. Eu não queria mais me movimentar, porque no momento que eu fui me movimentar, eu fui travada no meu movimento. Eu comecei a tentar preencher o gap, o vazio daquela situação que eu não pude ir fazer o que instintivamente eu queria fazer. Eu comecei a preencher isso com comida. Eu não queria mais fazer trabalho em grupo.
os trabalhos que eu fazia agora, ou eu fazia sozinha e colocava o nome de mais 4 ou 5 pessoas e falava, não, deixa que eu faço. E a professora nunca ficava sabendo que aquele trabalho tinha sido feito por mim e não por todos. Eu passei alguns anos tendo os piores dias da minha vida estudantil, dentro de casa e dentro de mim. Minha mãe claramente se divorciou e nesse divórcio eu perdi a única figura de pai que eu tinha, porque querendo ou não, quando eles voltavam de viagem do Japão, era ele que me ensinava, ele me ensinou a escrever. Como eu sou canhota, eu comecei a escrever espelhado. Normalmente as crianças canhotas escrevem ao contrário. E foi ele que me ensinou a escrever. Foi ele que me ensinou a andar de bicicleta. Foi ele que comprou a primeira bicicleta para mim. Ele ia em muitas apresentações quando eles estavam aqui no Brasil. Eu escrevia cartinhas quando quando ele estava por aqui para ele. Então, além de ter acontecido isso, de um dia para o outro, eu não tinha mais pai de novo. Assim como aconteceu com 5 meses de idade, quando meu pai morreu. E quando eu faço mechas no meu cabelo, e o meu cabelo, ele fica mais claro, ele fica com luzes, e agora o meu nome, o meu apelido é Lores, Lores que vem de loira, Loreta, Lorita, Lores, Lores, Lores. Agora a Lores pode tudo. Agora a Lores, ela é líder de movimentos desde sempre. Agora a Lores é líder de chapa estudantil que vence Grêmio Estudantil. Agora a Lores é como aquelas menininhas feias do filme de Sessão da Tarde que de repente vira tudo ao contrário. A Lores é a pessoa que manda na bagaça toda. A Lores vem, entre aspas, para salvar a Suelen. Mas, na verdade, a Lores vem para dizer para essa menina aqui, ó, já que você não pode nada, Suelen, então eu vou existir por você. Então eu vou fazer por você. E essa Lores consumiu a Suelen Regina Canin, que depois se transformou em Suelen Regina Canin Verzini quando eu me casei. Só era Lores. Lores para cá, Lores para lá. Ah, eu sou amiga da Lores, eu sou a mãe da Lores, eu sou a irmã da Lores. E a Suelen sumiu. E até a semana passada, eu já tinha, inclusive, recebido profecias, profetas. A primeira vez que a gente foi para Israel, o sócio do Tiago Brunet falou assim, por que Lores? Eu falei, é porque é um apelido de quando eu comecei a pintar o meu cabelo de loiro. Ele falou, mas você é chamada por um apelido que nem loira você é mais, porque desde a pandemia eu comecei a pintar o meu cabelo, já que os salões ficaram todos fechados. Deus te deu um nome, não foi a sua mãe. Para com esse negócio de Lores. E eu ainda insisti por mais um ano. Por quê? Porque a Lores podia tudo, porque a Lores podia fazer dezenas de atendimentos por semana, porque a Lores podia fazer imersões e mais imersões, porque a Lores tinha vigor, porque a Lores era muito melhor do que todo mundo, porque ela era muito melhor, inclusive, do que o marido dela. Só que a Lores estava sufocando aquela menina depois de tantos anos. Então, uma traição recente me trouxe aquele momento que eu achei que estava resolvido, mas não estava. E no momento que eu estava no ônibus, na semana passada, indo para Florianópolis, me tremendo com o calor que estava aqui em São Paulo desde a semana passada, que vocês sabem muito bem, que inclusive pessoas falaram que deu uma chuva horrorosa em São Paulo, e como eu estava em Portugal, eu não sabia disso, mas eu sei que até dentro do ônibus estava calor. E aquele mesmo tremor, aquela mesma tremedeira de quando eu tinha 10 anos, começou a acontecer de novo. Eu não conseguia me controlar por conta da traição que eu estava sabendo ali, naquele momento, dessa traição atual, por conta de mensagens que estavam chegando, amigas falando para mim do que estava acontecendo, e eu me tremendo, me tremendo, me tremendo, me tremendo, me tremendo.
E aí, o meu criador, a minha fonte, aquele que eu falo que tem Wi-Fi direto, aquele que eu tenho meu centro de trabalho e eu trabalho pela vontade dele. Eu não trabalho para fazer pessoas emagrecerem, eu trabalho para que as pessoas se reconectem com elas mesmas. E eu estou em constante reconexão e me reconectando cada vez mais profundamente para transbordar cada vez mais verdadeiramente e profundamente na vida das pessoas. E naquele momento, o Senhor falou comigo: tá vendo, minha filha? Não era a Suelen que era impotente. Não era a Suelen que não podia fazer nada. Olha só, a Lores também não pôde fazer nada diante dessa situação. Não é a Lores ou não é a Suelen que podem ou não podem fazer alguma coisa, mas sim a maldade que existem nas pessoas. Não é sobre você poder ou não poder impedir que algo aconteça e que alguém te traia. É sobre a outra pessoa. Minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu escolhi o teu nome e eu coloquei profetas. E você estava insistindo em ficar com Lores porque você já tinha criado um império com essa marca que não era nem um nome. E eu te amo tanto e eu amo tanto a sua obediência que eu te fiz pisar em lugares altos. Eu te fiz ganhar coisas grandiosas. Eu te fiz sair de uma zona de pobreza quando você chegou em São Paulo. Eu te fiz entrar em cargos de lideranças em grandes empresas. Eu te fiz ter autonomia para sair dessas empresas. Eu te fiz sair da morte quando você queria se jogar do 18º andar. Eu te fiz criar a sua própria empresa. Mas tudo sempre pertenceu a mim. Eu poderia te fazer chegar tão mais alto, mas você está tão apegada nesse nome. Você está tão apegada nesse apelido. Você está tão apegada nas pessoas que te traíram. Você está tão apegada nessa impotência que você acha que alguma coisa teria mudado se você fosse lá e tivesse estrangulado ela. Mas eis que eu te digo, que se com o teu apelido você chegou longe pela minha misericórdia, porque você verdadeiramente é obediente a mim, então eu tenho que te colocar dentro do meu favor. Ah, filha minha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao seu coração o que eu tenho preparado para você, Suelen Regina Canin Verzini. Suelen, lírio reluzente, esse é o nome, o significado do nome Suelen. Eis que eu te digo, minha filha, que verdadeiramente, assim como lá no passado, o joio foi separado do trigo, eis que eu estou separando o joio do trigo. E joio nenhum vai aguentar permanecer. Porque as pessoas que vão andar junto com você vão andar pelo propósito, não por oportunidades. Eis que eu estou, a partir de hoje, separando o joio do trigo. Só pega de volta aquilo que eu te dei. A partir de hoje, você começa a ser chamada de Suelen. Porque você nem percebeu, filha minha, mas a pessoa que mais te traiu foi você mesma, deixando de lado o seu nome de nascimento. Então, quando me veio essa consciência no ônibus, no mesmo momento, indo para Florianópolis, aquele frio, aquele tremor começou a cessar. Eu comecei a sentir o calor que quem já teve uma experiência verdadeira com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. E se você não teve, eu profetizo na sua vida que você vai ter ainda essa semana. E então, todo o véu, o verdadeiro véu dessa situação foi rasgado. E eu só podia agradecer verdadeiramente a situação de traição recente, porque essa situação me trouxe uma porta que eu não queria olhar lá dentro, que verdadeiramente eu achei que, já está resolvido, mas não estava. E eu me tornei livre para ser Suelen. Então, inclusive, para você que está me assistindo, a partir de hoje, você me chame do meu nome, é Suelen, porque eu sou livre por conta do que eu ressignifiquei com uma história muito pesada de traição. Uma recente, que conectou com uma do passado e que trabalhou todas elas para trazer transbordo na sua vida.
Então, o que eu te digo, divina e divino, é que todas as coisas verdadeiramente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem segundo o seu propósito. Então, você que está aqui, que não está vivendo o seu propósito, você está em maus lençóis. E o que eu te sugiro, o que eu te digo aqui, como irmã de fé, como mentora, como Suelen, é que se você não está vivendo no centro do seu propósito, você está no lugar errado. E você precisa urgentemente descobrir o seu propósito. E eu tenho as chaves para te dar esse propósito. Então, se você hoje não está vivendo o seu propósito, se você sabe, tem muita gente aqui que sabe qual é o seu propósito, mas não está vivendo o seu propósito por conveniência. Porque tem tanta migalha da sua alma deixada no passado que você não consegue se montar sozinha, se montar sozinho. E enquanto você não está vivendo no centro do seu propósito, não do propósito dos outros, pessoas estão morrendo. Então você está no lugar errado. Se você sabe qual que é o seu propósito, tenha coragem de assumir o seu propósito e sair da aba do propósito dos outros. Agora, se você não sabe qual é o seu propósito, eu te digo uma coisa. Eu sei como te fazer abrir esse propósito. A palestra que eu estou indo dar no dia 18, agora no Vale do Silício, é sobre como encontrar o seu propósito. Como ativar e como aplicar o seu propósito. Para que você viva uma vida completa. Pegando todas as migalhas que ficaram para trás. E se tornando uma pessoa mais completa a cada novo dia. Então, divina e divino, nos dias 1 e 2 de dezembro, vai ser a primeira e possivelmente a última chance, a última imersão que você vai ter com a Suelen Canin. Não mais a Lores, uma colaboradora, uma funcionária, alguém que se vestia de um apelido, mas a proprietária, a dona do Gênesis. Nos dias 1 e 2, vai acontecer a minha imersão, o método CPS, Coragem para Sentir. Mas a Lores não vai estar lá. Você que já fez mentorias comigo, cursos comigo, esqueça. A Lores não vai estar lá. Quem vai estar lá é a Suelen Canin. Quem vai estar lá é aquela que está muito mais completa do que nunca. E com muito mais fome e sede de ensinar você. Como você faz com aquilo que não deu certo até o dia de hoje, em 2023, para você finalizar o ano de 2023 completa, segura, ressignificada. E eu, Suelen Canin, aquela CDF da escola, aquela boa garota, aquela que não foi impedida de nada, nem impotente, aquela que simplesmente recebeu uma instrução da mãe de que aquela briga não era minha. Essa Suelen Canin vai estar te esperando nos dias 1 e 2 de dezembro, aqui em Alphaville, de forma presencial, ou então pela internet, de forma online, para te ajudar a pegar todas as migalhas que ficaram pelo meio do caminho, montar todo o quebra-cabeça da sua alma e dos seus 5 corpos, e ainda te dar um mapa de começo, meio e fim para 2024. E como você já está sabendo, nos dias 18, 19, 20, mais no dia 18, que vai ser o dia da imersão que vai acontecer, eu estou indo para o Vale do Silício. Mas eu vou ficar lá ainda dia 19, 20, 21. Vou visitar Google, vou visitar Meta. Eu vou estar no Vale do Silício. No berço da tecnologia. No berço da alta performance. Onde a cúpula dos líderes mundiais vão se reunir para definir os próximos passos da sociedade. Você já parou para pensar nisso? Eu estou indo acessar uma frequência junto com os líderes que vão decidir quais vão ser os próximos passos da sua vida, da minha vida. Eu estou indo lá, nesse local. E eu não vou lá para ficar sentada assistindo. Eu vou lá porque o Senhor me escolheu
para palestrar. Eu vou lá porque eu tenho sido fiel a ele. Eu vou lá porque, mais uma vez, eu fui obediente e segui mais um direcionamento. E agora você me chama pelo nome. E o meu nome é Suelen Canin. Por isso, a conta nova, @SuelenCanin. E é desse lugar, justamente do Vale do Silício, do berço da tecnologia, do berço que há de melhor. E por que você? Por que não eu? Por que a Suelen? Porque ele me escolheu. Eu não tenho culpa dele ter me escolhido. Porque eu venho sendo fiel e obediente ao meu propósito e pagando um alto preço, coisa que muita gente não quer pagar. Então, eu estou indo porque ele me escolheu. De repente, se você começar a viver o seu propósito, o centro do seu propósito, aprender, aplicar e gerenciar o seu propósito, Deus começa a te dar nações. Deus começa a te dar muita gente. Porque é isso que ele verdadeiramente quer. Só que você tem muitas migalhas do seu passado que você precisa resolver. E é justamente desse lugar que eu vou tirar impressões e ferramentas para deixar a nossa imersão ainda mais incrível, ainda mais transcendental, ainda mais perfeita, para trazer os insights das grandes empresas, dos grandes negócios, e principalmente um lugar de alta frequência, que inclusive a educação lá é outra. As escolas no Vale do Silício são outras. E eu não sei aqui quem é mãe de criança, quem é mãe de adolescente. Nessa imersão vai ter instrução sobre não só o que você vai fazer com a sua vida, mas sobre o que você vai fazer com a vida dos seus filhos. Porque eu estou certa no sentido de ter conversado com os organizadores de lá, de que eu vou ter ferramentas para isso também. E eu não vou economizar nenhum centímetro dessas ferramentas. E nos dias 1 e 2, eu estou te esperando em Alphaville. Você e uma pessoa que vai vir junto com você. Porque eu quero de 2 em 2. Porque eu não quero que você venha sozinho. Agora, você imagina se, além de ter a primeira imersão, ter a mim por completo, durante 2 dias, não a Lores, esquece a Lores, a Suelen Canin, a dona da bagaça toda. Se, além disso, eu decidisse utilizar esse mês de novembro, que é o tal do mês do Black Friday, e te pedisse para ter uma confiança a mais ainda, porque eu vou ser ferramenta para suprir esses vazios, esses gaps que ficaram em você, quando você começou a colocar lá no direct sobre as traições que você viveu, sobre as coisas que você passou. Então, se além de todas essas ferramentas inéditas que eu vou trazer do Vale do Silício, se além de você nunca ter passado por uma imersão com a Suelen Canin, você só teve imersão com a Lores, para quem já fez imersão, ou para quem já fez algum curso, já leu algum livro, é com a Suelen Canin agora. Se a Lores já era legal, a Lores já te ajudou na sua vida? Coloca aqui para mim se a Lores já te deu alguma ajudazinha na sua vida. Coloca aí. Se já te deu, se melhorou alguma coisinha na sua vida. Você não queira imaginar o que a Suelen pode fazer na sua vida. Então, se eu disser para você que além de tudo isso, olha lá, a Selma está colocando, nem me fale. Pois é. Se além de tudo isso, eu disponibilizar para você um ciclo de coaching completo, gravado, que se chama o Coeficiente da Vida. Que é como se você estivesse comigo, em 10 sessões, onde eu te dou o passo a passo, onde eu te dou plano de ação, onde eu te dou ferramentas para você sair do estado que você está hoje e chegar ao seu estado desejado. Só esse treinamento custa R$ 997. Só que, como você confiou em mim para estar aqui, seja no ao vivo ou no online, eu vou disponibilizar para você como bônus, se você se inscrever na imersão, seja no ao vivo ou no presencial. Além disso, eu tenho também o treinamento Coeficiente do Emagrecimento, onde só dentro desse treinamento, mais de 6.000 alunas minhas foram emagrecidas. Só nesse treinamento, Coeficiente do Emagrecimento, que é um ciclo de coaching voltado, focado para o emagrecimento do corpo físico. Também custa R$ 997. E eu vou dar para você,
completamente de graça. Se você entendeu que o chamado de você estar no dia 1 e 2 em Alphaville, seja no ao vivo ou seja no online, é algo irrecusável. Depois dessa história, depois das traições que você vem trazendo e que você precisa se livrar delas e recuperar as migalhas que ficaram lá atrás. Além disso, você também vai ter o desafio corpo e mente na palma da sua mão. E olha como Deus é maravilhoso. Esse desafio é um treinamento gravado de 21 dias para a reprogramação da sua mente, do seu corpo e da sua alma. Nós vamos ter a imersão no dia 1º e no dia 2. Você vai descansar um dia só no dia 3 e você vai começar a fazer esse desafio junto comigo, porque a gente vai ter um grupo das pessoas que são da imersão e eu vou te ativar todos os dias nesse 21 dias. Se você for boa de fazer conta, você sabe que do dia 4 para 21 dias depois, nós estamos falando do Natal. Só esse bônus vai te fazer renascer no dia mais importante do ano. Que a gente sabe que não foi exatamente o dia que Jesus nasceu, mas é o dia que a gente celebra e comemora o renascimento de cada um de nós. Só esse treinamento, ele custa R$ 497. E eu também estou trazendo ele de graça. E mais, imagina só, você chegando na imersão acompanhada, porque cada inscrição que você fizer dá direito a um acompanhante. Inclusive, vocês podem se unir para comprar uma imersão e virem 2 pessoas juntas, 2 divinas juntas, 2 divinos juntos. Só precisa passar o nome, o CPF e o RG para o nosso time de suporte, para Ana Carolina, ou então no direct. Só mandar o comprovante que a gente resolve isso para você. Imagina você vindo abraçar, não a Lores. Tem muita gente que está me assistindo aqui que já abraçou a Lores. Você nunca recebeu um abraço da Suelen. E você vai levar 2 exemplares do meu livro, A Frequência da Leoa, físicos, assinados, não como Lores, mas como Suelen Canin. Ah, Lores, mas eu moro muito longe. Eu vou estar no online, eu não consigo estar no online, eu disponibilizo o livro online e os áudios do livro online para você também. Um para você e o outro para outra pessoa que você vai ou comprar junto à imersão, ou então você vai disponibilizar. E por que você está fazendo essa oportunidade ser para 2 pessoas, não para uma só? Porque todo mundo que está aqui teve uma ou mais histórias de traição. E chega de você andar sozinha. Chega de você andar sozinho. Você vai andar com outras pessoas. Você vai chamar mais alguém para vir com você. E eu quero ver vocês de 2 em 2. Um abraçando o outro. Um fazendo contato com o outro. Um fazendo companhia para o outro. Seja no ao vivo ou seja no online. Ressignificando e curando os seus 5 corpos de uma maneira como nunca houve. Porque, inclusive, quem já é meu aluno sabe que eu não repito. E eu já não repetia sendo Lores. Imagina sendo Suelen Canin. Vocês não me conhecem sendo Suelen Canin. É uma potência de pelo menos 5.000 vezes mais. Quando eu contei essa história para o Jober nessa semana, ele falou, uau! Uau! Ele falava desse jeito, ele gritava no telefone. Agora sim, essa é a potência. Eu estou entendendo tudo. É muito bom que realmente o joio seja separado do trigo, porque as bênçãos que o Senhor tem, quem é joio não pode estar perto. Então, com certeza absoluta, o meu coração poderia fazer tudo isso de graça, mas você precisa pagar um preço financeiro. Porque o preço que você vai pagar emocional e espiritual, almático, nos 2 dias, é um alto preço. Eu paguei um alto preço. Eu chorei na semana passada praticamente todos os dias. Mas eu catei caquinho por caquinho, pedacinho por pedacinho, migalhinha por migalhinha e me recompus verdadeiramente 100%. Então, tem todos esses bônus para você. Não porque é Black Friday, porque eu sou abundante, porque eu tô aqui para transbordar na sua vida, porque eu tive um milagre que aconteceu na minha vida nesses últimos dias e tem milagre maior chegando ainda nos próximos dias. E tem grandes coisas que vão acontecer fora do Brasil.
E ninguém segura alguém que está vivendo no centro do seu propósito e no favor de Deus. Ninguém, nem nada. Nem no céu, nem no inferno. Então, quem estiver presente nessa imersão presencial online vai ganhar automaticamente tudo isso que eu falei. Vai estar disponível para você antes mesmo do dia da imersão. Você fez o cadastro, você fez a inscrição, seja online ou seja presencial, você já pode começar a estudar o coeficiente da vida ou o coeficiente do emagrecimento antes mesmo do dia 1 e dia 2. E você vai ganhar o acesso e a pessoa que você convidar também vai ganhar o acesso. Porque é para que você entenda que alguém, quando é restaurado, tem sede e fome de restaurar todas as outras pessoas. Então, a gente vai liberar para você o livro, o desafio de 21 dias, que nós vamos fazer juntos a partir do dia 4 de dezembro e vai finalizar no Natal. Você vai estar sentindo o cheirinho do peru de Natal. Você vai estar sentindo o cheirinho da banoffee, do pudim de Natal, e você vai estar ressuscitada, restaurada, não só com o que vai acontecer nos 2 dias de imersão, mas com tudo que vai acontecer 21 dias depois. Tudo isso para você entrar realmente num processo de restauração, para que o fechamento desse ano, para que o seu Natal e o seu dia 31 de dezembro sejam o renascimento de quem você verdadeiramente é e daquilo que você veio fazer aqui na Terra. Linda, magra, restaurada, que finaliza aquilo que começa, que tem um mapa de ação de como é que vai agir em 2024. Tudo isso para você entrar nesse processo de verdadeira restauração, tendo coragem para sentir. Sentir o quê, Lores? Sentir a vida. Sentir os meus pensamentos, sentir os meus sentimentos, sentir o meu corpo físico, sentir a minha alma e sentir de volta o meu espírito, que de tantos traumas, de tantas situações, ficaram para o meio do caminho. E tudo isso que eu te falei vai ser entregue para você, e quando você se inscrever, você vai poder convidar alguém, ou seja, você pode, inclusive, você que conhece outros alunos aqui do Gênesis, vocês já podem fazer esse investimento, o melhor investimento que você pode fazer em 2023 e da sua vida. Você vai resolver 2 anos em 2 dias. Você vai resolver 2023 e vai resolver 2024 em 2 dias comigo. Então, tudo isso que eu vou te entregar, tanto nos 2 dias, como também todos esses bônus, você vai receber essa transformação. Se você vier presencial, quem aqui quer estar comigo presencialmente? Quem aqui gostaria muito de estar comigo presencialmente? Quem aqui gostaria de me abraçar presencialmente? Quem aqui já declara, fala, eu declaro, não é se eu pudesse, não é se eu conseguisse. Você não diz que confia 100% em mim? Eu estou dizendo para você confiar 100% em você, porque aquilo que estava te faltando, aquilo que já estava em migalhas, hoje você tem a chance. Se você der mais um voto de confiança em mim, para que eu te ajude a restaurar na sua vida no dia 1º, no dia 2 de dezembro. Então, coloca, eu declaro, eu estarei presencialmente com você, eu declaro. Quando eu fui para Israel, não tinha condição nenhuma, eu declarava, eu vou para Israel, vou para Israel, vou para Israel. Quando o Senhor me mandou ir para Portugal, Senhor, para Portugal, ele falou, você vai aprender muito mais em Portugal do que você vai ensinar. E foi dito e feito. E imagina agora quando eu voltar do Vale do Silício. Então, por que eu te digo que vai ser a primeira e talvez a única, a última imersão que eu vou fazer como Suelen Canin? E nessas condições que eu vou fazer. Porque eu tenho certeza absoluta que convites e mais convites vão chegar. Não porque eu sou a boa zona da balachita, porque Deus quer. Ele me colocou no favor dele. Eu vou fazer o quê? Então vai ser ainda mais difícil eu ter atendimentos, vai ser mais difícil eu abrir novas mentorias, vai ser mais difícil, vai ser complicado eu ter espaço na minha agenda para fazer imersões. Então, tudo isso que eu te falei e a chance de participar nessas condições, podendo convidar alguém, podendo rachar essa imersão com outra pessoa, no presencial é 1.297. Você divide isso em 2, vai dar 600 e pouquinho. Você divide em 12 vezes no cartão, vai dar 60 conto.
uma refeição, hoje eu almocei fora e deu justamente R$60. Comi arroz, feijão, frango, salada, tomei uma Coca Zero, foi isso que deu no restaurante do shopping, exatamente esse valor. Então não tem conversa, não tem desculpa. Então seja no presencial ou seja no online, para você que vai vir e que vai trazer alguém, não tem desculpa para você não estar aqui comigo nos dias 1º e no dia 2, seja no ao vivo ou seja no online. No online a gente tirou uma diferença e fica R$1.097 para você e para mais alguém, mas eu de verdade, eu sinto, eu preciso falar o que eu sinto. A grande maioria de vocês que está aqui podem sim fazer acontecer para estar aqui no presencial. Podem sim fazer acontecer, e mesmo que faça assim, eu não posso, eu não posso, não dá, ai meu Deus do céu. Você pode estar aqui. Você está autorizada para estar aqui. Independente do que tenha acontecido na sua vida, independente da participação que você tenha tido na sua vida de qualquer coisa. Então, como é uma imersão, começa às 9 horas da manhã e vai até às 21 horas, só que você tem acesso à gravação. Mesmo que você não possa participar nos 2 dias, você tem acesso à gravação durante 1 ano. E esse valor é o valor para 2 pessoas. Vocês podem se juntar, se unir, se combinar, passar em 2 cartões, isso não interessa. O meu negócio não é aqui ficar falando quanto que vai custar, quanto que vai ser. O meu negócio é entregar o que a Suelen Canin nunca te entregou. E o que eu vou receber nessa semana do Vale do Silício. Por que eu vou estar lá? Porque Deus me escolheu, eu não tenho culpa. Ele me escolheu e pronto, e acabou. Não adianta ninguém falar que tinha que ser assim, que não tinha que ser assim. O Senhor me escolheu. Porque eu sempre fui obediente, independente do que aconteceu na minha vida, tanto no passado, como as coisas que vêm acontecendo. Então, você é minha convidada, meu convidado, para estar comigo nesse momento de celebração. Nesse momento onde você vai finalizar aquilo que você não finalizou em 2023 e que você vai ter o passo a passo de como restaurar, ressignificar os seus 5 corpos no ano de 2024. Você vai ter uma rota, um passo a passo para traçar. Você não vai sair dessa imersão absolutamente, seja no ao vivo ou seja no online, sem essa rota para 2024. E você ainda vai ter um desafio de 21 dias que vai recuperar e restaurar, vai ativar o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Então, como compre 1 e leve 2, você pode, inclusive, fazer isso que eu falei, usar 2 cartões e fazer em 12 vezes. O que você tem para falar, meu amor? O pessoal tá pedindo? Então manda. Eu não quero... Amor, desculpa, me perdoa, meu amor. Mas é porque, assim, eu não tô aqui para dinheiro, eu tô aqui por vidas. E eu fico louca da vida quando pessoas destroem pessoas e não prezam pela vida das pessoas por conta dos seus caprichos, por conta de egoísmo, por conta de mentiras. Então, coloca aí o link. Põe aí, vai ser aqui em Alphaville, pertinho de casa, num lugar maravilhoso, facinho de você chegar. Eu estou sentindo que existe uma grande quantidade de pessoas que estão aqui que podem sim vir no presencial. Que podem sim fazer. Sabe o que eu falo para vocês? Façam a compra do presencial, porque se você fizer online, depois, na última hora, você quiser vir aqui, não vai ter cadeira para você. Faça a sua compra no presencial. E por conta desses R$200 aí, se chegar mesmo perto e você profetizar e declarar, eu vou estar lá no presencial, eu vou estar lá no presencial, eu vou estar lá no presencial, e não der de jeito nenhum, de maneira nenhuma, de você estar no presencial, eu te libero meus 4 e-book que vai dar R$200, eu libero para você em curso. Não tem problema. Mas eu sinto que você tem que estar aqui sentindo o cheiro da frequência que vai vir do Vale do Silício e da frequência que vai vir do alto para finalizar o seu ano da melhor forma possível e para começar 2024
de uma forma como você nunca imaginou. Tem uma frase, só para finalizar, que eu aprendi que ela vem fazendo mais sentido a cada dia que passa. O problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. O mal só está triunfando porque os bons estão ficando calados. Então, mais uma vez, bora acabar com as traições da sua vida. Bora acabar com as procrastinações na sua vida. Bora acabar com esse negócio de que eu tento emagrecer e não consigo. Bora acabar com esse negócio de eu tento ter um relacionamento saudável e não consigo. Eu quero ter um relacionamento saudável e não consigo. Bora acabar com esse negócio de que eu quero ganhar dinheiro, mas eu não ganho. Bora acabar com as mentiras dentro de você, com os vícios dentro de você. Bora acabar com a maldade dentro de você, porque você não nasceu mal. Você nasceu à imagem e semelhança do Criador. E Ele está te chamando de volta. Então, do lado de cá, mais uma vez, e encerrando, o acordo já está feito. É só você que pode estragar. Coloca aí mais uma vez o link e nós estamos encerrando. Gratidão profunda e eu vejo você nos dias 1 e 2 no Método EPS. Coragem para sentir.